Grandes jovens! E aí, meu? Só na tranquilidade de sempre? Espero que sim, hein? Pessoal, a gente está aqui hoje para fazer algumas análises de questões reais de vestibular aí que cobram as obras literárias, né, que esses mesmos vestibulares exigem. Hoje a gente vai focar em alguns exercícios sobre o livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho. A gente vai analisar 3 questõezinhas e ver então o que os caras querem, né, de você aí a respeito então de Nove Noites. E como sempre, no início desses vídeos eu gosto de falar 2 coisas. A primeira é que eu não vou ficar aqui me dedicando a analisar o livro e tudo mais. Não, eu vou direto para as questões. Claro que nas questões eu vou recuperar uma ideia ou outra, fazer uma referência ou outra, mas eu não vou ficar aqui analisando o livro. Por quê? Porque no canal tem análise completa do livro, tá? Completona. Tô deixando aqui, ó, para te ajudar, o card para você clicar e ir direto para essa análise caso você não tenha assistido a esse vídeo. E a segunda coisa que eu quero falar para você é a seguinte: a gente vai trabalhar com 3 questões, sendo 2 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. Nas questões de múltipla escolha, eu vou avaliar por que a questão correta está correta, mas eu também vou analisar cada uma das alternativas erradas e ver por que elas estão erradas. Isso é bem importante. E na questão dissertativa, eu vou ler com vocês o enunciado e também vou apresentar aqui uma possibilidade de resposta, né? Vou construir uma resposta aí, né? Lembrando que questão dissertativa é isso, né? Você tem que escrever, não tem jeito. Então, ditas essas coisas, aí sim, vamos pensar em algumas questões aí sobre Nove Noites, então. E eu vou começar com uma questãozinha da FUVEST, beleza? Nosso primeiro exercício, né, uma questão de múltipla escolha. Vamos dar uma analisada primeiro no enunciado. Lembra que essa é uma estratégia que pode ajudar. Você não é obrigado a fazer isso sempre e não é sempre também que a estratégia ajuda, tá? Mas não custa nada fazer isso. Então quando você lembrar, tenta fazer. Se não lembrar também, tranquilo. Mas nesse caso, vamos olhar o enunciado primeiro então, que diz o seguinte, olha só. As respostas do narrador às perguntas de Leucipo são uma tentativa de disfarçar o caráter? Então peraí, por que é importante a gente ter lido o enunciado antes? Porque agora a gente vai ler o trecho já sabendo que é um trecho que marca um diálogo entre o narrador, lembra lá, aquele narrador investigador ou narrador jornalista, enfim, tá? É um diálogo entre o narrador e um índio, né, o Leucipo. Então você já sabe algumas coisas importantes. O nesse ponto ele já tá lá, né, no meio da investigação, né, do início para frente da investigação dele, ele tá querendo saber um monte de coisa e tudo mais, e ele quer saber algumas coisas desse índio. E aí o índio tá meio desconfiado, né? O Leucipo tá perguntando algumas coisas para ele. Então o Leucipo pergunta: por que você quer fazer isso? Por que você quer saber tantas coisas? Enfim. E ele dá umas respostas que, pelo que o enunciado falou, parece que ele está querendo disfarçar alguma coisa. Olha só como a sua leitura agora já vai ser mais assertiva, mais direcionada, bem enviesada. Isso é importante. Então, vamos dar uma olhada nesse trecho então, nessa conversa aí, beleza? E tentar entender o que está acontecendo, tá? O trecho diz assim: Leucipo perguntou o que eu tinha ido fazer na aldeia. Preferi achar que o tom era amistoso e, no meu paternalismo ingênuo, comecei a lhe explicar o que era um romance. Eu tentava convencê-lo de que não havia motivo para a preocupação. Tudo o que eu queria saber já era conhecido. E ele me perguntava: então, por que você quer saber se já sabe? Tentei lhe explicar que pretendia escrever um livro e, mais uma vez, o que era um romance. O que era um livro de ficção e mostrava o que tinha nas mãos, que seria tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade. Ele seguia incrédulo. Fazia-se de desentendido, mas na verdade só queria me intimidar. As minhas explicações sobre o romance eram inúteis. Eu tentava dizer que, para os brancos que não acreditam em deuses, a ficção servia de mitologia. Era o equivalente dos mitos dos índios. E antes mesmo de terminar a frase, já não sabia se o idiota era ele ou eu. Ele não dizia nada a não ser: o que você quer com o passado? Repetia. E diante de sua insistência bovina, tive de me render à evidência de que eu não sabia responder à sua pergunta.
Então é isso, né? O narrador tá investigando, ele quer saber, você lembra lá da narrativa, ele quer saber sobre a morte lá do Buell Quine, o norte-americano que veio pro Brasil e teve aquela morte super misteriosa no meio da mata brasileira, né? Um antropólogo, e aí ele quer saber tudo isso, ele tá investigando porque ele quer construir um romance, uma mistura de ficção com elementos da realidade, da morte do Buell Quine, e o índio falando, mano, o que você quer saber do passado? Nem sei se eu lembro dessa parada aí, o que você quer saber disso, né? Então tem esse diálogo. Nas respostas que o narrador vai dando, ele está querendo disfarçar o quê? Vamos dar uma olhada nas alternativas. A alternativa A diz que o narrador está tentando disfarçar o caráter fabular do romance, inspirado nas lendas e tradições dos Kraô. Kraô é uma tribo, né? A principal tribo que aparece ali no livro, beleza? Peraí, primeiro que esse romance não tem exatamente um caráter fabular, não é, a tentativa não é construir uma fábula e passar pela importância dos animais e ter uma moral da história. Meu, nem tem moral da história, fábula tem que ter uma moral, aqui nem tem moral, né? O livro não trabalha com isso, então não tem caráter fabular e não tem, o livro não é inspirado em lendas da tribo Kraô, nada a ver, tá? A narrativa não trabalha com nada disso. A alternativa A tá errada de várias formas, então mete o pé nela, beleza? Já a alternativa B de bola diz que o narrador está tentando disfarçar o caráter investigativo do romance, embasado em testemunhos dos Kraô. Meu, perfeito! O que ele tinha, né, para buscar o que ele tinha como fontes de informação eram os testemunhos. Claro que ele, ao longo do livro, aparecem outras fontes, umas notícias de jornal e tal, mas o testemunho dos Kraô era uma fonte importantíssima. Tem isso, então é uma das bases dele, e o romance tem um caráter investigativo, então ele está tentando disfarçar, dizendo, não, é só uma ficçãozinha, desencana, é equivalente à mitologia e tal. Não é também uma ficção, mas não só. Então é exatamente isso que ele está tentando disfarçar. A alternativa B é a que você quer, a alternativa correta. Mas é lógico que a gente vai dar uma olhada nas outras também, para ver por que elas estão erradas. É importante fazer essa dinâmica aí, esse exercício. A alternativa C diz que ele está tentando disfarçar o caráter político do romance, a respeito das condições de vida dos Kraô. Nada a ver. O romance não é um romance de caráter político, tá? O livro não tem esse caráter político e também não é um livro baseado ali, né, em falar, né, em mostrar, baseado nessa crítica ou nessa mostragem mesmo da condição de vida dos Kraô e tudo mais. Nada a ver. Vai aparecer? Vai aparecer, mas como consequência de outras intenções do livro. O livro não tem como intenção principal falar da cultura, da vida da tribo, né, dos Kraô. Então, desencana também da C. A gente já sabe que não é, mas é isso que tá errado na alternativa. A D de dado diz que ele tentava disfarçar o caráter etnográfico do romance através do registro da cultura dos Kraô. É isso que é a etnografia, né? A ideia do registro cultural, o registro daquele modelo de vida e tudo mais. Então, o romance também não tem um caráter etnográfico, né? De registrar a cultura, o cotidiano, não é exatamente isso. Então, também não é a D de dado. E a E diz que ele tentava disfarçar o caráter biográfico do romance, relatando sua vivência junto aos Kraô. Então, peraí, ele estava construindo um romance a respeito de si mesmo, por isso um caráter biográfico? Não, né? Mas essa alternativa é perigosa, hein? Porque lembra que o narrador, em alguns momentos, ele fala dele mesmo. Então, dá a impressão que o romance até vai por uma via, né, autobiográfica, ele fala da vida pessoal e tal, mas ele não se preocupa em ficar relatando a convivência dele com a tribo Kraô. Não é o foco do romance, então também não é a alternativa E. Então, só para reforçar, a alternativa B de bola é a que você queria, beleza? Sem erro, tudo certo. Bora para a próxima então, vamos lá. E aí, pessoal, depois desse exercício da FUVEST, a gente vai agora para um exercício da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Vamos dar uma olhada, um enunciado curto, um exercício, né, com aquela pergunta mais objetiva e prática. E aí o enunciado diz assim, ó: considerando a obra Nove Noites e a introdução abaixo, assinale a alternativa correta. Aí vem essa introdução, então, esse trechinho do livro, né, mais introdutório. O trechinho diz: isso é para quando você vier. É preciso estar preparado.
alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça, e amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. Parece uma introdução, né, que está preparando o leitor para alguma coisa ou está preparando algum personagem. O que está acontecendo aí? Meu, você tem que lembrar que essa introdução é uma introdução basicamente voltada para quem? Para o próprio leitor. É mais ou menos como se o nosso autor aí, o Bernardo Carvalho, né, através aí do narrador e tudo mais, ele estivesse dizendo, ó, esse livro aqui é um livro ambíguo, ele é um livro que tem um pouco de verdade, tem um pouco de mentira, então é um livro marcado pela ambiguidade, né? O fato de ter um pouco de verdade, um pouco de mentira, tudo espalhado ali, torna o livro exatamente ambíguo. É uma ideia que, meu, até onde ela é verdadeira, até onde ela é ficcional, até onde tem coisa da minha cabeça enquanto autor, até onde tem elementos jornalísticos, investigativos reais. Meu, não é para você identificar tudo, é para você, leitor, ir preparado para essa ambiguidade mesmo. Então esse trechinho, ele é um trechinho voltado para o leitor, beleza? Tem que lembrar disso. Isso está bem no iniciozinho, tanto é que o enunciado até te fala que é uma introdução. E aí, a alternativa A, a gente quer simplesmente a alternativa correta, né, que analisa essa introdução de maneira correta. A alternativa A diz o seguinte, ó. O fragmento acima refere-se à carta que Buelquine escrevera antes de cometer suicídio e que fora deixada para Manuel Perna, seu grande amigo, como forma de atestar a inocência dos índios. Peraí, teve essa escrita? Teve essa ideia no livro? Teve, mas não é esse trechinho aí. Tá? Então cuidado com essa alternativa, porque a alternativa ela apresenta uma ideia que tá 100% correta. Só que essa ideia não tem a ver com o trechinho apresentado. Tá? Então toma cuidado, essa alternativa está errada. Beleza? Não é a que você quer. B de bola. A narrativa é constituída por relatos verídicos, incluindo cientistas verdadeiros como Levi-Strauss, antropólogo, e as respostas às indagações sobre a morte de Buelquine encontravam-se em poder dos índios Craô. Peraí, pessoal, outra alternativa que você tem que tomar cuidado, hein? Tá? Por quê? Porque alguns cientistas famosos, aí, cientistas reais, vieram para o Brasil nessa época, na época que o próprio Buelquine estava por aqui, lá em meados do século XX. Sim, o próprio Levi-Strauss ele veio para cá, ele de fato, né, ele veio aqui fazer um trabalho, né, de antropologia e tudo mais. Isso é real, e aí você pode ter lido sobre isso e se confundir. Por quê? Porque a alternativa está errada no sentido de que, apesar disso ter acontecido, a narrativa não é construída por relatos verídicos, incluindo desses cientistas. Não, a narrativa é construída a partir de uma série de relatos super ambíguos, nem dá para saber direito o que é verdade e o que é mentira. Ora você tem relato de índio, que mal lembra, né, do Buelquine, ora uns outros parece que lembram, ora você acha que é uma ideia investigativa do narrador, ora não é. Meu, é tudo muito ambíguo, muito misturado. Então dizer que a narrativa é constituída com base nesses relatos sempre verídicos aí, imagina, de jeito nenhum. Tudo que esse livro não tem é um caráter verídico de ponta a ponta. Ora é, ora não é. Ambiguidade é a palavra-chave para esse livro aí. Então essa alternativa B de bola tá erradaça. E na sequência, a alternativa C diz o seguinte, olha só. Na busca de dados sobre Buelquine, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembravam de Quine, conseguindo, durante o tempo que lá permaneceu, o testemunho dos índios envolvidos no mistério do suicídio. Meu, essa alternativa engana, hein? Ela tá errada, tá? Mas ela tem cara de alternativa correta, né? Mas olha só o que tá errado, tá? A alternativa começa bem, né? Na busca de dados por Buelquine, beleza, o narrador volta ao Xingu para ouvir os índios, o que os índios lembravam, conseguindo durante o tempo que lá permaneceu o testemunho dos índios envolvidos no suicídio. Não. Tá? Quando ele volta para o Xingu, ele volta de fato na tentativa de achar esses testemunhos, de encontrar os índios e tal, mas aí
Os relatos do outro narrador, que é o Manuel Perna, que narra por um momento. Lembra que no livro, o Manuel Perna, em algum momento, ele deixa muito claro lá que os índios mal lembravam aí do caso do Boelquai. Então, né, no Xingu, o nosso narrador investigador, ele não consegue muita coisa do ponto de vista do depoimento ali, né, dos índios. Então essas lembranças, elas mal existem. Tá? Isso fica muito claro na fala, então, desse narrador, do Manuel Perna, que é um dos narradores aí da obra. Então, é por isso que a alternativa C também tá errada, não é a que você quer, não. E aí a gente chega na última alternativa, a alternativa D de dado, que só pode ser a correta. Meu, o exercício só com 4 alternativas é da hora, né? Tranquilão. A alternativa D de dado diz o seguinte, ó. O autor Bernardo Carvalho constrói uma obra diferente e complexa, em que mistura realidade e ficção, apresentando um enigma em torno de um suicídio cujas causas serão investigadas. Porém, a verdade permanecerá ambígua. Meu, a alternativa D de dado é exatamente a que você quer. É tudo isso. Uma obra que vai ter um caráter investigativo, vai ter um pouco de verdade, um pouco de ficção, e você não sabe onde termina uma coisa, onde começa outra, é uma ambiguidade do começo ao fim, tá? Enfim, é mais ou menos isso que a obra traz, e é exatamente isso que a alternativa traz, beleza? Então sim, a alternativa D de dado aí tá, ó, 100% correta, essa é a que você quer. Já assinala essa alternativa aí sem perder tempo e bora pro próximo, vamos correr, sem perder tempo. É nóis. Mas ó, pessoal, antes da gente ir para nossa questão dissertativa, só um recadinho rápido, hein? Tá curtindo o vídeo? Se sim, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo também, tá? Tenho certeza que vai valer a pena, isso te ajuda a não perder nenhum conteúdo e ajuda o canal também, beleza? Então, garanto que vai ser legal para você vir fazer parte dessa família Leio Logo Escrevo, que tá em outras plataformas também, hein? A gente também tá no Insta e a gente também tá aí nessas principais plataformas de áudio aí, beleza? Então, se você curte o Insta, tem muita coisa lá no @canal Leio Logo Escrevo. Se você curte podcast, então procura a gente também nas principais plataformas de áudio aí. Belezinha? Valeu, agradeço demais e tamo junto, né? É isso aí, é nóis. E aí sim, pessoal, para fechar uma questão dissertativa sobre 9 noites, eu trago agora uma questão da Faculdade de Medicina de Barbacena, em Minas Gerais, beleza? Uma questãozinha interessante, tem um item só, né, questão dissertativa, porém de item único, e ela traz aí um trecho, mas vamos ler o enunciado primeiro, beleza? Aquela velha estratégia, né? Vai que ajuda, vamos ver. O enunciado diz o seguinte nessa questão, ó. A obra 9 Noites, de Bernardo Carvalho, está presente entre a produção da literatura contemporânea. O fragmento anterior se trata do fechamento do livro, feito com um agradecimento. Considerando o contexto da obra citada, justifique exemplificando a afirmação do autor ao dizer que todo romance é uma combinação de memória e imaginação. Então, peraí, o enunciado já deu várias dicas. A gente vai ler um trechinho agora em que o autor parece que ele fala isso. Ele está tentando encerrar, né? Ele está encerrando o livro tentando te mostrar isso. Peraí, meu, aqui eu tenho uma mistura, né? Eu te apresentei uma mistura de realidade, né? De memória pessoal, de memória coletiva e também de ficção, de investigação e tudo mais, tá? Mas eu apresentei isso porque isso é muito comum na literatura. Beleza? Então, vamos tentar entender por que, né, vamos ler esse trecho e tentar entender por que o autor termina desse jeito. E depois a gente vai ter que explicar o porquê que ele fez isso e também, ó, o enunciado pede exemplo, a gente vai ter que exemplificar. Exemplificar o quê? Ora, exemplificar essa ocorrência na literatura. Exemplificar, né, trazer exemplo de obras, pode ser uma só, né, de outras obras ou de uma outra obra, em que você tem essa mesma estratégia de misturar realidade e ficção. Bom, e aí vamos pro trechinho então, né? O trechinho diz o seguinte, ó. É um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta.
Então é exatamente aquilo que a gente já estava esperando por ter lido o enunciado, né? É o encerramento do livro se justificando. Sim, eu sei que é uma mistura entre realidade e ficção, mas toda obra é. Então, leitor, manda brasa aí. É isso. Ele está meio que se justificando, né? Por conta dessa ambiguidade toda. O livro é muito ambíguo. E aí ele se explica. Como é que a gente poderia, então, responder toda essa ideia deixando claro que a gente entendeu o que ele quer dizer, por que que para ele é uma mistura de realidade e ficção, por que que isso acontece no livro, e por que que ele está dizendo que existe em outros casos. Isso é comum na literatura? Temos que exemplificar também. Tem tudo isso nessa questão. E aí, como sempre faço aqui com vocês, eu construí uma possibilidade de resposta. Sempre lembrando, eu sempre gosto de lembrar que é só uma possibilidade, tá? Não vai encarar isso como uma resposta fechada e única. Não, é um norte, é um direcionamento, uma possibilidade. E aí, eu construí uma resposta mais ou menos assim, ó. Acompanha comigo aí. Na obra Nove Noites, Bernardo Carvalho aborda um fato ocorrido em meados do século XX e que foi publicado em jornais da época. Trata-se do caso real da morte do antropólogo norte-americano Buell Quine, que em 1939, aos 27 anos, foi encontrado no meio da floresta no interior do Brasil após tirar a própria vida. No entanto, o autor adiciona ao livro elementos de sua vida pessoal e também uma série de ideias ficcionais, ampliando as perspectivas da obra. Essa estratégia é comum na literatura, em que muitos autores utilizam momentos históricos ou memórias pessoais reais como pano de fundo para as suas criações ficcionais, o que legitima a afirmação do autor de que, em certa medida, todo romance é uma combinação de memória e imaginação. A exemplo dessa prática, é possível citar o livro Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que conta a história de personagens fictícios vivendo em meio à Guerra Civil Moçambicana, evento real ocorrido entre 1977 e 1992. Sim, uma resposta muito cheia de coisa, mas como eu sempre faço e sempre falo aqui para vocês, uma resposta, né, de propósito exageradamente completa. Tem um monte de coisa aí. Você precisava responder desse jeito? Claro que não. Tem muita coisa aí para ficar completona mesmo e você pegar o que mais interessa, entendendo que tudo aí reflete o coração do que seria uma resposta ideal, uma resposta esperada. Não precisa ser desse jeito, beleza? Tá? Se você conseguir pegar o coração da resposta e trazer partes do que tá aí, o essencial você já tem, você mata qualquer questão aí. Belezinha, pessoal? Tenho certeza que com essas 3 questõezinhas, apareceu 9 noites na sua frente aí no vestibular, não tem erro, é deitar. E é isso, jovens. Valeu demais pela companhia, pela parceria de sempre. Espero demais que esse bate-papo tenha te ajudado a pensar em outras questões aí de 9 noites, voltadas aí especificamente para os vestibulares, tá? Valeu mesmo. A gente se vê num próximo bate-papo e até lá, se cuida muito, hein? Tamo junto, valeu, é nóis e tchau!